Quando Laura abriu o envelope com as mãos trêmulas, as palavras diante dela revelaram uma verdade que mudaria tudo. Seu coração disparou, e seu olhar encontrou o de Caio, que aguardava em silêncio. Teriam eles finalmente descoberto o segredo que os unia àquela melodia? E o que mais o destino ainda guardava para pai e filha? A cidade de Valés nunca deixará de ser majestosa. Edifícios altos, ruas movimentadas e uma elite que exibia todo o seu poder e riqueza. No coração desse cenário de opulência, estava Caio Marques, um homem marcado por uma profunda ausência. Nos últimos 20 anos, ele se dedicara aos negócios, tornando-se um dos magnatas mais poderosos da região. Sua vida, cercada de luxo e reconhecimento, escondia um vazio impossível de preencher, a ausência de Ana, sua esposa desaparecida. As pessoas o viam como uma figura inalcançável, sempre vestido em ternos impecáveis, dirigindo carros de luxo e controlando os mais prestigiados hotéis da cidade. Para o mundo, ele representava sucesso, mas em seus olhos, havia sempre um toque de tristeza. Em sua mansão, em meio a coleções de arte e mobília sofisticada, Caio mantinha intacta uma fotografia ao lado de um piano de cauda. Uma lembrança da última vez que vira o sorriso de Ana. A mansão, embora grandiosa, parecia fria, cada detalhe ali parecia apenas reforçar a solidão que o acompanhava. Enquanto Caio lutava contra os fantasmas do passado, Laura ocupava um espaço modesto em sua vida. Ninguém poderia imaginar que a jovem silenciosa, responsável pela limpeza do hotel, carregava um passado igualmente sombrio. Laura crescerá em um orfanato, abandonada quando era ainda criança. Da mãe, restará apenas uma melodia que ela ouvirá durante os poucos anos que viveram juntas. Desde então, a música tornará-se seu refúgio. Nos momentos de silêncio, seus dedos deslizavam pelas teclas do piano, e a melodia fluía, preenchendo os vazios de sua alma. Ela sempre evitava tocar na presença dos outros, pois a música, para ela, era um segredo, algo pessoal que ninguém mais deveria conhecer. Naquela manhã em Valés, o sol brilhou intensamente, espalhando raios dourados pela cidade. Caio, como de costume, havia começado seu dia no escritório de sua mansão. Uma nova inspeção ao Palácio Maravilha estava marcada, um dos hotéis mais prestigiados do seu império. O Palácio Maravilha era mais do que um símbolo de sua riqueza, era o local onde ele tentava controlar algo em sua vida descontrolada. Com seu habitual terno escuro, ele deixou a mansão, dirigindo-se ao hotel. Mais uma rotina para manter a mente ocupada, sem espaço para os pensamentos que sempre o assombravam. Enquanto isso, Laura realizava suas atividades cotidianas nos corredores do hotel, limpa e organiza os quartos com uma precisão quase mecânica. Sua mente vagava, pensando no piano velho que ficava na sala de serviço. Nos raros momentos em que a área estava vazia, ela se sentava e tocava. Cada tecla que pressionava parecia libertar um fragmento de uma memória distante, algo que ela não conseguia definir completamente. Mas ela sabia que, de alguma forma, aquela melodia fazia parte de quem ela era. Quando Caio chegou ao hotel naquela tarde, não imaginava que estava prestes a cruzar com o destino. Ao entrar pelo salão principal, ele cumprimentou alguns funcionários com seu habitual aceno discreto, mantendo a compostura que todos conheciam. No entanto, algo naquele dia estava diferente. Enquanto caminhava pelos corredores impecavelmente decorados, uma melodia começou a preencher o ar. Ele parou. Aquela música, em seu coração disparou. Era impossível, mas ele reconhecia cada nota, cada pausa. Era a mesma música que Ana tocava, a canção que ecoava em suas lembranças. Seu corpo congelou por um momento. Será que estava imaginando coisas? A música vinha da área de serviço, um lugar onde ele nunca teria motivos para ir. Mas naquele instante, não pensou duas vezes. Guiado pelo som das notas, avançou pelo corredor com passos apressados. Sua mente estava um caos. Quem estaria tocando aquela música? E como conhecia uma melodia que só ele e Ana haviam compartilhado? Caio entrou na sala e, para sua surpresa, encontrou Laura sentada ao piano. Seus dedos se moviam com suavidade sobre as teclas, totalmente envolvida na música. Quando ela percebeu a presença dele, parou imediatamente,
as mãos tremendo ligeiramente. Olhou para cima e encontrou o olhar surpreso e intenso de Caio. O silêncio entre eles era pesado. Caio encarou Laura, tentando encontrar respostas em seu rosto. Ela baixou os olhos, sentindo o peso do momento. O que ela fizera de errado? Por que aquele homem, normalmente tão distante, agora a observava com tamanha intensidade? Depois de alguns segundos, ele finalmente conseguiu falar. De onde você conhece essa música? Laura levantou-se lentamente do banco do piano, as mãos ainda tremendo. Ela olhou para Caio sem entender a razão do interesse dele na melodia. Respirou fundo antes de responder, a voz baixa, quase um sussurro. Eu não sei. Sempre conheci essa música. Minha mãe tocava quando eu era pequena, antes de me deixar no orfanato. As palavras de Laura caíram como um peso sobre Caio. Sua mente tentou processar o que acabará de ouvir. Um orfanato? Uma mãe que tocava a mesma música que Ana? Não podia ser coincidência. Mas então, quem era essa jovem à sua frente? Por que aquela melodia, tão íntima para ele, estava conectada a ela? Caio respirou fundo, tentando manter a calma. Estava diante de algo maior do que ele poderia imaginar. Seus pensamentos voltaram para o passado, para o dia em que Ana desapareceu. Todos os anos de busca, todas as pistas que levaram a lugar nenhum. Agora, uma nova pista surgia de forma inesperada, e ele não podia ignorar. Como ela poderia conhecer essa música? A pergunta ecoava em sua mente enquanto ele encarava Laura, sem saber ao certo o que dizer. Laura, por sua vez, estava inquieta. O olhar penetrante de Caio a deixava desconfortável, como se ele estivesse tentando ler sua alma. Desculpe, Sr. Marques, se fiz algo errado. Eu não sabia que não podia tocar esse piano. As palavras saíram apressadas, misturando desculpa e confusão. Caio balançou a cabeça, tentando encontrar as palavras certas. Não, e não é isso. Não há problema em tocar o piano. Eu só preciso entender algo. Ele se aproximou, ainda tentando manter a compostura. Você disse que sua mãe tocava essa música. Lembra-se de mais alguma coisa? Laura desviou o olhar, pensando no pouco que sabia sobre sua infância. Não muito. Eu era muito pequena. Tudo o que lembro é dessa música. Ela tocava para me acalmar. Depois, me deixou no orfanato e nunca mais a vi. Um silêncio tomou conta da sala novamente. Laura se sentia vulnerável ao expor seu passado, mas algo na expressão de Caio a fazia continuar. Às vezes, toco essa melodia para tentar lembrar mais. É como se fosse uma parte de quem eu sou. As palavras de Laura trouxeram um misto de emoções para Caio. Ele sentia seu coração se apertar enquanto as imagens de Ana vinham à sua mente. Poderia ser possível que essa jovem estivesse conectada de alguma forma ao passado que ele tentava reconstruir? Ele precisava saber mais, precisava de respostas. Mas como pedir mais a alguém que claramente já carregava suas próprias cicatrizes? Desculpe, eu preciso sair por um momento, ele disse, virando-se abruptamente e deixando a sala, os passos ecoando pelo corredor enquanto sua mente fervilhava com perguntas. Laura ficou ali, parada, sem saber o que pensar. Sentia que havia mexido em algo importante, algo muito maior do que ela podia compreender naquele instante. Caio caminhou pelos corredores do hotel até chegar ao salão principal. Seu coração estava acelerado, como se tivesse corrido uma maratona. Parou e respirou fundo, tentando se acalmar. Isso é um sinal, pensou, um sinal de que ainda existe algo do passado que não foi revelado. A partir daquele momento, ele decidiu e investigaria tudo o que pudesse sobre Laura e sua história. Precisava encontrar respostas para as perguntas que surgiram naquele instante inesperado. O primeiro passo dessa jornada estava dado. Caio saiu do hotel com passos rápidos, a mente girando com uma mistura de emoções e lembranças do passado.
Voltou à sua mansão em Valais e foi direto para o escritório, um cômodo isolado e decorado com móveis pesados, onde ele costumava tomar as decisões mais difíceis de sua vida. Fechou a porta e se sentou na poltrona de couro, deixando o silêncio da sala envolvê-lo enquanto olhava para a foto de Ana ao lado do piano. Quem é essa garota? Pensou ele, observando a fotografia em suas mãos. E como ela pode conhecer essa música? Era como se uma nova esperança tivesse sido acesa em seu peito, mas ao mesmo tempo, o medo de estar se apegando a falsas esperanças também o consumia. Já havia procurado por Ana por tanto tempo e se decepcionado tantas vezes que temia ser apenas mais uma ilusão. Mas algo naquela melodia, nas palavras de Laura, o fazia acreditar que estava no caminho certo desta vez. Na manhã seguinte, a mente de Caio já estava decidida. Precisava de respostas, e a única maneira de obtê-las era investigar a fundo a vida de Laura. Pegou o telefone e entrou em contato com um detetive particular de confiança, alguém que já havia ajudado em situações delicadas no passado. Preciso que encontre tudo sobre uma garota chamada Laura, disse com firmeza. Ela foi deixada em um orfanato ainda criança, aqui em Valais. Quero saber tudo sobre o passado dela. O detetive, acostumado com as solicitações de Caio, apenas confirmou. Vou começar imediatamente. Enviarei notícias assim que tiver algo. Com a investigação em andamento, Caio sentiu uma inquietação crescer dentro de si. Os dias se arrastaram enquanto ele aguardava por respostas, seus pensamentos sempre retornando àquela melodia e à expressão de Laura enquanto tocava. Parecia que, quanto mais tentava entender, mais perguntas surgiam. Será que estava se enganando? Ou realmente havia uma ligação entre Laura e Ana? Não conseguia afastar esses pensamentos. Enquanto isso, no hotel, Laura continuou com seu trabalho. A estranha conversa com Caio não saía de sua cabeça. Por que ele se interessou tanto pela música? E por que parecia tão perturbado ao ouvir sobre seu passado? Apesar de toda a confusão que sentia, ela voltou ao piano sempre que pôde, buscando consolo nas teclas desgastadas, tentando relembrar algo mais sobre sua infância, sobre sua mãe. Mas, por mais que tentasse, só havia fragmentos, pedaços soltos de uma história que ela mal conseguia entender. Dias depois, enquanto Caio revisava alguns documentos em seu escritório, o telefone tocou, quebrando o silêncio do ambiente. Era o detetive. Caio, encontrei algo, a voz do outro lado parecia séria. O coração de Caio bateu mais forte. Diga, ele respondeu, tentando manter a calma. Laura foi encontrada perto de um hospital, ainda criança. Isso foi há cerca de 20 anos, quase na mesma época em que sua esposa desapareceu. A notícia caiu como um choque sobre ele. Há mais alguma coisa? Ele insistiu, ansioso por mais detalhes. Não há muitos registros. Ela foi levada para o orfanato por um funcionário do hospital. Não havia informações sobre os pais, e a menina estava em estado de choque. Parecia ter passado por algo traumático. Só isso já é estranho, considerando a época e o local. Caio se recostou na cadeira, a mente fervilhando com a nova informação. As datas coincidiam, o local também. Mas ainda precisava de algo mais concreto. Obrigado, disse ao detetive, desligando o telefone. Então, pode ser verdade, pensou ele, a mistura de esperança e medo novamente dominando seu coração. Precisava falar com Laura, precisava entender mais. No dia seguinte, voltou ao hotel, dessa vez com o coração pesado e a mente focada. Pediu para chamarem Laura, que veio até ele um tanto apreensiva. Ele a conduziu para uma sala reservada, fechando a porta atrás deles. Laura ficou em pé, olhando para Caio, sem entender o que estava acontecendo. Preciso que você me conte mais sobre sua mãe, ele disse, tentando manter a voz calma. Laura o encarou, surpresa e desconfiada ao mesmo tempo. Por que isso é tão importante para você? Perguntou ela. Caio respirou fundo. Era o momento de revelar parte do que sabia. Há muito tempo, eu perdi alguém. Minha esposa, Ana, desapareceu há 20 anos.
E a música que você toca era a música dela. Preciso saber se sua história está ligada à dela, de alguma forma. Laura sentiu um frio na espinha ao ouvir as palavras de Caio. Seria possível? A história de sua mãe poderia estar ligada a esse homem? Sentou-se, tentando organizar os pensamentos, e começou a contar tudo o que sabia. Minha mãe me deixou no orfanato quando eu era muito pequena. Antes disso, lembro dela tocando essa música. Não sei o porquê, mas ela sempre parecia triste quando tocava. Os olhos de Caio estavam fixos nela, absorvendo cada palavra, cada fragmento daquela história. Ele esperou Laura terminar, depois falou com um tom grave. Precisamos de uma confirmação. Quero fazer um teste de DNA. Sei que isso é muito para você, mas, se estivermos certos, você pode ser minha filha. O mundo de Laura virou de cabeça para baixo naquele momento. As palavras de Caio ecoavam em sua mente e minha filha. Será que ele estava certo? Sentiu-se perdida, com medo, mas também com uma estranha sensação de esperança. Tudo bem, respondeu finalmente, a voz trêmula. Vamos fazer esse teste. Caio assentiu, aliviado por ela concordar. Estavam prestes a desvendar um mistério que os havia ligado de uma maneira que nenhum dos dois podia imaginar. O teste de DNA foi feito logo na manhã seguinte, em um laboratório particular de confiança. Caio e Laura foram juntos, mas a tensão entre eles era palpável. Enquanto esperavam a coleta do material, o silêncio dominava o ambiente. Ambos estavam imersos em pensamentos, cada um lidando com uma avalanche de emoções. Caio olhava para Laura e não podia deixar de ver traços de Ana nela. Os olhos, a expressão, era quase como se estivesse vendo um eco do passado. Após a coleta, Caio levou Laura de volta ao hotel. A espera pelos resultados seria angustiante, e ele sabia que aquele seria um período difícil para ambos. Se precisar de algo, não hesite em me procurar, disse ele ao se despedir na entrada do hotel. Laura apenas assentiu, ainda processando tudo o que estava acontecendo. Em sua mente, uma série de perguntas surgia e desaparecia rapidamente. Quem era ela de verdade? Será que seu passado estava conectado àquele homem que, até pouco tempo atrás, era apenas seu chefe distante? Os dias que se seguiram foram como um borrão para os dois. Caio se isolou ainda mais em sua mansão, lutando contra os pensamentos que o atormentavam. Tentava se concentrar nos negócios, nas inspeções dos hotéis, mas sempre acabava voltando à fotografia de Ana, a melodia tocada por Laura e a possibilidade de que aquela garota pudesse ser sua filha. A angústia o consumia lentamente, e cada minuto parecia durar uma eternidade. Laura, por sua vez, continuava seu trabalho no hotel, tentando manter uma rotina normal, mas sabia que nada voltaria a ser como antes. As palavras de Caio ecoavam em sua cabeça. Você pode ser minha filha. Pensar nessa possibilidade a deixava inquieta. Será que ela finalmente encontraria respostas sobre seu passado? Sobre quem ela realmente era? As dúvidas a sufocavam, mas havia algo além disso e uma sensação de esperança, de pertencimento, que ela nunca havia experimentado antes. Finalmente, após uma semana de espera, o laboratório entrou em contato com Caio. O coração dele disparou ao atender o telefone. Os resultados estão prontos, informou a voz do outro lado da linha. Quando você quiser, pode vir buscá-los. Ele sentiu um frio percorrer sua espinha. O momento que ele tanto aguardara estava ali, a poucos passos. Pegou as chaves do carro e dirigiu até o laboratório, tentando se preparar mentalmente para o que estava por vir. Chegando lá, pegou o envelope lacrado com as mãos trêmulas. Ele respirou fundo, sentindo a tensão percorrer todo o seu corpo. Não conseguia esperar mais. Com um movimento rápido, abriu o envelope e leu as primeiras linhas. O resultado era claro, direto e incontestável: Laura era sua filha. O mundo ao seu redor pareceu parar. Um misto de emoções o invadiu: choque, tristeza, alegria e, acima de tudo, uma profunda sensação de alívio. Por todos esses anos, ele acreditara que havia perdido tudo, mas agora, a vida lhe dera uma nova chance.
Caio respirou fundo, tentando absorver a magnitude daquela descoberta. Agora, precisava contar a verdade a Laura. Com o envelope ainda nas mãos, ele voltou ao carro e dirigiu direto para o hotel, sem pensar duas vezes. O caminho até lá foi um borrão, sua mente fixada apenas em uma coisa, e sua filha. Chegando ao hotel, pediu para chamar Laura e aguardou na sala reservada, a mesma onde tiveram a última conversa. Quando ela entrou, ele se levantou, segurando o envelope com força. Laura notou a expressão séria e nervosa no rosto dele, e seu coração começou a bater mais rápido. Você, e já sabe? Perguntou, a voz carregada de ansiedade. Caio assentiu e, com um olhar firme, entregou o envelope a ela. Leia, disse ele, a voz rouca. Laura pegou o papel com as mãos trêmulas. Desdobrou lentamente e começou a ler as palavras que mudariam sua vida para sempre. Seus olhos se fixaram nas linhas que confirmavam que ela era, de fato, filha de Caio e Ana. Laura sentiu suas pernas fraquejarem, uma onda de emoções a atingindo com força. De repente, era como se um peso imenso estivesse sendo retirado de seus ombros, mas ao mesmo tempo, outro peso, novo e desconhecido, estava sendo colocado ali. Então, é verdade, ela murmurou, quase sem voz. Você é, e meu pai? Caio deu um passo à frente, os olhos marejados. Sim, Laura. Você é minha filha. E sua mãe era Ana. Ele parou, sentindo um nó na garganta. Ela desapareceu quando você era pequena. E eu nunca soube que você existia até agora. As lágrimas correram silenciosas pelo rosto de Laura enquanto ela absorvia a verdade. Parte dela se sentia perdida, confusa, tentando entender tudo o que isso significava. Outra parte, porém, sentia um calor em seu peito, uma sensação de pertencimento que nunca experimentara antes. Olhou para Caio, ainda sem acreditar completamente. Ele a observava com um olhar profundo, cheio de tristeza e amor. Caio aproximou-se dela, hesitante. Eu sei que isso é muita coisa para processar, Laura. E não sei se posso compensar todo o tempo perdido. Mas quero tentar. Quero estar ao seu lado agora. Se você me permitir. Laura engoliu em seco, os olhos ainda fixos nele. Eu não sei o que dizer. É tudo tão inesperado. Ela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Mas, e talvez eu também precise de você. Eu não sei quem eu sou, quem minha mãe foi. Eu preciso entender. Caio assentiu, sentindo um alívio percorrer seu corpo. Não seria fácil, ele sabia disso. Mas aquele era o primeiro passo para reconstruir algo que pensou ter perdido para sempre. Nós vamos descobrir isso juntos, Laura. Eu prometo. Pai e filha ficaram ali, em silêncio por um momento, ambos absorvendo a nova realidade que os envolvia. Caio sabia que muitas dificuldades ainda viriam, que a dor e a ausência de Ana permaneceriam como sombras em suas vidas. Mas agora, pela primeira vez em muitos anos, ele tinha algo por que lutar, algo para dar significado aos dias que se seguiam. Laura, por sua vez, sentia-se como alguém que finalmente encontrara um pedaço de si mesma. Havia muito a explorar, muito a entender, mas ao menos agora ela não estava mais sozinha. Caio estendeu a mão para ela. Vamos para casa, Laura. Temos muito o que conversar. Ela hesitou por um segundo, mas então segurou a mão dele, sentindo a firmeza e o calor que emanavam daquele gesto. Sim, vamos, respondeu, com um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Os dois saíram do hotel juntos, lado a lado, prontos para enfrentar o que quer que o futuro lhes reservasse. Os dias que se seguiram foram intensos. Caio e Laura iniciaram uma jornada delicada de aproximação. Ele a levou para sua mansão em Valés, onde o vazio e a grandiosidade do lugar logo a impressionaram. A casa, antes fria e cheia de lembranças silenciosas, agora precisava se adaptar à presença de uma nova vida, de uma filha que Caio nunca soubera ter.
Laura caminhava pelos corredores amplos e elegantes com cautela, ainda sentindo-se deslocada em meio ao luxo que contrastava tanto com sua vida até então. Caio a acompanhava, observando cada reação sua, tentando encontrar um ponto de equilíbrio entre dar espaço e oferecer apoio. Na sala de estar, o velho piano se destacava, como um símbolo de tudo que eles haviam perdido e, ao mesmo tempo, de tudo que poderiam encontrar. Eu costumava tocar este piano com sua mãe, disse Caio, parando ao lado do instrumento. Seus dedos acariciaram a tampa de madeira, relembrando os momentos em que Ana se sentava ali, espalhando música pela casa. Era a música que nos unia, e agora parece que ela trouxe você de volta para mim. Laura ouviu em silêncio. Cada palavra de Caio carregava um peso que ela ainda estava aprendendo a compreender. A presença do piano era quase intimidante. Aquele objeto era um elo entre ela e uma mãe que ela mal conhecia, uma conexão que a assustava e, ao mesmo tempo, lhe dava uma sensação de proximidade. Hesitante, ela se aproximou e sentou-se no banco, as mãos pairando sobre as teclas, sem tocá-las. Eu nunca soube por que minha mãe tocava essa melodia, Laura começou, a voz suave. Era a única coisa que eu lembrava dela. Eu tocava para não esquecer, e fechou os olhos por um momento, buscando a coragem necessária para apertar as teclas e fazer a música surgir. Então, a melodia ecoou pela sala, cada nota vibrando com sentimentos que Laura mal sabia expressar. Caio ficou ao seu lado, ouvindo, e uma onda de memórias o invadiu. Era a mesma música, as mesmas emoções, mas agora havia algo novo e esperança. Ao final, o silêncio caiu como um manto sobre eles. Ele estendeu a mão e tocou o ombro de Laura. Eu não posso trazer sua mãe de volta, disse ele, com a voz baixa, mas podemos honrar sua memória juntos. Laura virou-se para ele, sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos. Pela primeira vez, ela não estava tocando aquela melodia sozinha. Havia alguém ao seu lado, alguém que a entendia, que compartilhava da mesma dor e saudade. Sem dizer nada, apenas assentiu, aceitando aquela promessa de que, a partir dali, eles enfrentariam tudo juntos. Os meses passaram, e a relação entre Caio e Laura evoluiu lentamente. Não foi um caminho fácil. A dor da perda de Ana continuava presente, como uma sombra que insistia em pairar sobre a mansão e sobre eles. Contudo, a cada dia, a confiança crescia. Caio se empenhou em contar à filha tudo o que sabia sobre Ana, seus gostos, sua personalidade, os momentos felizes que compartilharam antes do desaparecimento. Laura ouvia cada palavra com atenção, guardando essas histórias como preciosas peças de um quebra-cabeça que ela finalmente começava a montar. Caio a levava pelos cômodos da mansão, apontando objetos e fotografias. Aqui, ela adorava passar as tardes, lendo seus livros favoritos, dizia ele, indicando uma poltrona antiga próxima à janela. Laura tocava o encosto da poltrona, tentando imaginar como era a vida de sua mãe naquele lugar. Com o tempo, essas histórias se tornaram uma forma de aproximação. Caio não mais se referia a Ana apenas como sua esposa desaparecida, mas como a mãe de Laura, e cada vez que ele a mencionava dessa maneira, o coração de Laura se aquecia um pouco mais. Apesar das novas descobertas e do laço que se fortalecia entre eles, o passado ainda lançava suas sombras. A ausência de respostas completas sobre o que realmente acontecerá com Ana pairava como um enigma não resolvido. Em uma tarde, enquanto Caio revisava alguns documentos em seu escritório, Laura entrou com um olhar decidido. Precisamos saber mais, disse ela, encarando-o, não podemos simplesmente aceitar que ela desapareceu sem entender o que houve de fato. Caio olhou para ela, surpreso pela firmeza em sua voz. Sabia que Laura tinha razão. Por mais que tentassem seguir em frente, a verdade sobre o que realmente acontecerá com Ana era algo que precisavam enfrentar juntos. Eu concordo, respondeu, suspirando. Já investiguei tanto no passado e mais talvez, agora, com você ao meu lado, possamos encontrar um caminho para a verdade. Eles decidiram, então, revisitar o orfanato onde Laura crescerá. Caio acreditava que ali poderia haver informações que ele não havia explorado antes, pistas que poderiam ajudar a esclarecer o mistério. Laura concordou em voltar, embora a ideia de reviver o passado a deixasse inquieta.
No dia da visita, a atmosfera estava pesada. O orfanato, embora bem mantido, trazia lembranças que Laura preferia esquecer. As cuidadoras mais antigas ainda se lembravam dela, e a receberam com um misto de surpresa e carinho. Caio observava tudo com atenção, procurando por qualquer detalhe que pudesse ser útil. Quando Laura chegou aqui, era muito pequena, começou a explicar uma das cuidadoras, a senhora Teresa, de cabelos grisalhos e olhar gentil. Ela estava muito assustada, não falava muito. Só sabemos que foi encontrada perto de um hospital, sozinha. E ninguém nunca veio procurá-la. Nenhuma informação sobre a mãe? Perguntou Caio, tentando controlar a ansiedade que crescia em seu peito. A cuidadora balançou a cabeça, pensativa. Nada. Havia uma nota no arquivo dela, mas era tão vaga e dizia apenas que a mãe estava desaparecida. Não tinha nomes, nada que pudesse nos dar uma pista. Mas lembro-me de uma coisa. Laura sempre falava de uma melodia. Dizia que era a música de sua mãe. As palavras da cuidadora apenas reforçaram o que eles já sabiam, mas serviram como um novo impulso. Caio e Laura perceberam que não tinham todas as respostas, mas agora, ao menos, tinham um ao outro para continuar essa busca. Saíram do orfanato com a sensação de que, mesmo que a jornada fosse longa e cheia de incertezas, estavam prontos para enfrentá-la juntos. A vida na mansão continuou, mas agora, a presença de Laura trouxe calor ao lugar. As conversas entre eles tornaram-se mais frequentes e profundas. Caio, que antes parecia uma figura imponente e inacessível, agora se mostrava um homem disposto a abrir seu coração e a construir um novo tipo de família, apesar de todas as dificuldades. E Laura, que sempre se sentirá como uma peça perdida em um mundo que não fazia sentido, agora começava a entender quem ela era e de onde vinha. No final, a dor da ausência de Ana ainda existia, mas a força dos laços que pai e filha estavam construindo oferecia uma nova perspectiva. Eles aprenderam que, mesmo em meio à dor e ao mistério, a vida podia ser reconstruída. Juntos, Caio e Laura seguiam em frente, determinados a honrar a memória de Ana e a viver o presente com a esperança de um futuro cheio de possibilidades. Era um recomeço. Conforme o tempo passava, Caio e Laura continuavam a fortalecer a relação que tinham recém-descoberto. A mansão, antes sombria e marcada pela solidão, transformava-se lentamente em um lar. A presença de Laura ali, seus risos ocasionais, as melodias que ela tocava no piano e as conversas noturnas com seu pai traziam vida e calor ao ambiente. Cada novo dia representava um passo na jornada de ambos, uma caminhada lenta, mas firme, rumo à construção de uma nova família. Porém, a busca pela verdade sobre Ana ainda os atormentava. A ausência de respostas completas, a falta de um desfecho claro para a história, deixava ambos inquietos. Eles sabiam que não poderiam seguir em frente sem encarar aquele mistério de frente. Uma tarde, enquanto tomavam café no terraço da mansão, Laura trouxe o assunto à tona mais uma vez. Pai, precisamos continuar investigando sobre minha mãe. Não podemos ignorar isso para sempre, disse ela, com um olhar determinado. Caio olhou para ela, sentindo uma mistura de orgulho e receio. Admirava a coragem e a força de vontade da filha, características que, cada vez mais, ele via como reflexo de Ana. Eu sei, Laura. Mas por onde começar? Já vasculhei cada pista que pude encontrar, e tudo sempre acaba em becos sem saída, respondeu, o tom de sua voz carregado de frustração. Laura pensou por um momento, os olhos fitando o horizonte. Talvez devêssemos revisitar lugares importantes para você e minha mãe, lugares onde ela gostava de ir. Quem sabe algo nos traga uma nova lembrança, um detalhe que possa ajudar. Caio assentiu lentamente. A ideia parecia lógica e, ao mesmo tempo, dolorosa. Revisitar esses locais significava reviver momentos de alegria e amor que ele compartilhara com Ana, momentos que ele havia enterrado no passado. Ainda assim, se havia uma chance de encontrar respostas, estava disposto a enfrentar qualquer emoção que surgisse. Assim, nos dias que se seguiram, eles traçaram um roteiro pela cidade. Valés, com suas ruas históricas e bairros elegantes, ainda preservava muitos dos locais que Caio e Ana costumavam frequentar.
O primeiro lugar que visitaram foi um pequeno café no centro da cidade, onde, segundo Caio, Ana adorava tomar chá. Laura observava atentamente cada canto do estabelecimento, tentando imaginar sua mãe ali, rindo e conversando. Enquanto tomavam um chá, Caio começou a contar histórias do passado. Ela sempre sentava naquela mesa, perto da janela, onde podia observar as pessoas passando. Dizia que gostava de imaginar suas histórias, criar personagens em sua mente. Acho que era o jeito dela de se distrair e se conectar com o mundo ao redor. Laura ouviu com atenção, imaginando a cena. Sentia como se estivesse conhecendo um pouco mais de sua mãe através das palavras de Caio, como se estivesse formando uma imagem mais nítida daquela mulher que até então era apenas uma sombra em suas lembranças. Depois do café, seguiram para outros lugares, o parque onde Caio e Ana costumavam caminhar aos domingos, a livraria que ela frequentava, o antigo teatro que adorava visitar. Em cada lugar, Caio contava histórias, revivendo momentos que pareciam pequenos, mas que agora tinham um significado imenso para ambos. Para Laura, era como se estivesse se conectando a uma parte perdida de sua própria história, uma parte que começava a fazer sentido aos poucos. Durante essas visitas, uma nova dinâmica se estabeleceu entre pai e filha. Caio, que sempre fora um homem de poucas palavras, se abriu mais, revelando suas fraquezas e sentimentos. Laura, por sua vez, tornou-se uma fonte de apoio, escutando, compartilhando suas próprias angústias e mostrando uma maturidade que ele não esperava. Ela não era apenas uma jovem redescobrindo suas raízes, mas também uma companheira forte em sua jornada conjunta. Após várias semanas de revisitas e histórias, chegaram ao que Caio considerava o local mais especial de todos, o antigo chalé nas montanhas de Valés, onde ele e Ana passavam férias nos primeiros anos de casamento. A casa, simples e aconchegante, estava fechada há anos, coberta de pó e cercada pela natureza que crescia ao redor. Caio respirou fundo enquanto girava a chave na fechadura. Fazia muito tempo que não vinha aqui e murmurou. Laura entrou, absorvendo o ar antigo e o ambiente cheio de lembranças. Aqui era onde ela se sentia mais feliz, disse Caio, caminhando pelo chalé. Dizia que o silêncio da montanha a acalmava. Passávamos horas juntos, conversando e ouvindo a natureza. Acho que esse era o lugar onde nos sentíamos mais conectados. O chalé parecia congelado no tempo, como se guardasse as memórias que eles haviam vivido ali. Laura olhou ao redor, explorando os cantos do lugar. Quando entrou no pequeno quarto onde Caio e Ana costumavam ficar, encontrou uma caixa de madeira em cima de um móvel. Pai, venha ver isso, chamou. Caio aproximou-se e pegou a caixa com as mãos, reconhecendo-a imediatamente. É uma das caixas de Ana, disse, com um brilho nos olhos. Ela costumava guardar coisas especiais aqui. Com cuidado, ele abriu a tampa, revelando uma coleção de cartas, fotografias e pequenos objetos. Os dois ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a importância daquela descoberta. Entre os itens, havia uma foto de Ana, sorrindo ao piano. Ao lado, um bilhete escrito à mão por ela. Para minha filha, que um dia encontrará esta música, dizia o bilhete. Caio e Laura se entreolharam, as lágrimas enchendo os olhos. Aquelas palavras eram a confirmação de que Ana sabia, de alguma forma, que Laura um dia tocaria aquela melodia. Caio abraçou a filha, sentindo uma emoção indescritível. Ela sempre soube, murmurou. Sempre soube que você encontraria seu caminho de volta. Laura apertou os braços do pai ao redor de si, sentindo a força daquele momento. A busca ainda não estava completamente encerrada, mas eles haviam encontrado algo mais precioso e a certeza de que, mesmo em sua ausência, Ana deixará pistas de amor e esperança para que pai e filha pudessem se reencontrar. Nos dias seguintes, voltaram ao chalé algumas vezes, explorando mais os detalhes da vida de Ana que permaneciam ali, guardados. Caio e Laura perceberam que não precisavam de todas as respostas. A jornada deles não se tratava apenas de descobrir os mistérios do passado, mas de aprender a viver o presente com aquilo que tinham, a lembrança de Ana e o vínculo que agora os unia. Na volta ao lar, a mansão não parecia mais fria ou desprovida de significado. Agora, carregava as marcas da história que pai e filha construíam juntos.
O piano no canto da sala tornou-se um símbolo de tudo o que aprenderam. Laura continuava a tocar, não mais sozinha, mas em companhia de Caio, em memória de Ana e em celebração à nova vida que começavam. Naquela noite, após um jantar simples e cheio de conversas sobre o dia, Laura sentou-se ao piano mais uma vez. Caio observou, sentindo um misto de tristeza e alegria. E então, sem hesitar, sentou-se ao lado dela no banco, suas mãos encontrando as teclas ao lado das dela. Vamos tocar juntos, pai, disse ela, com um sorriso que iluminou a sala. E ali, naquele momento, uma nova melodia começou a se formar. A melodia de um novo começo, de uma vida cheia de possibilidades, construída com amor, lembranças, e acima de tudo, a coragem de seguir em frente juntos. Os dias que seguiram tornaram-se cada vez mais serenos. Laura e Caio se acostumaram à rotina compartilhada, à vida na mansão que, antes, parecia tão cheia de sombras. O chalé nas montanhas continuava a ser uma espécie de refúgio para ambos, um lugar onde podiam se reconectar com as lembranças de Ana e com a nova vida que estavam construindo. A mansão, por sua vez, transformou-se em um lar real, não apenas um símbolo de riqueza e sucesso, mas um lugar onde pai e filha podiam se sentir acolhidos, e acima de tudo, em paz. Laura passava cada vez mais tempo no piano, compondo novas melodias, agora com um sentimento diferente, um misto de saudade e esperança. Caio a ouvia frequentemente, sentado na poltrona da sala, um leve sorriso nos lábios. Às vezes, ele se juntava a ela, tocando notas simples, acompanhando as melodias que Laura criava. A música tornou-se um elo poderoso entre eles, uma forma de dialogar sem palavras e de manter viva a memória de Ana. Certa tarde, enquanto tocavam juntos, Laura parou repentinamente, as mãos suspensas sobre as teclas. Olhou para o pai com um brilho de decisão nos olhos. Pai, estive pensando, e sobre minha mãe? Eu sinto que ela nos deixou pistas. Tudo o que encontramos até agora me faz pensar que ela queria que seguíssemos adiante, mas também que continuássemos procurando por respostas. Caio a encarou por um momento, avaliando o que ela dizia. Já não havia urgência de um tempo atrás, a necessidade desesperada de descobrir a verdade a qualquer custo. Mas Laura tinha razão, as pistas que Ana deixará indicavam que ela desejava que eles encontrassem mais do que apenas lembranças, talvez um caminho que os levasse à compreensão de tudo o que aconteceu. Você está certa, Laura, disse ele, assentindo. Ainda existem peças desse quebra-cabeça que não encontramos. Mas agora temos algo que não tínhamos antes, força para enfrentar o que quer que descobramos. Laura sorriu para o pai, sentindo-se mais preparada do que nunca para continuar aquela jornada, mesmo sem saber exatamente aonde ela os levaria. Na manhã seguinte, Caio fez uma nova ligação para o detetive particular que havia o ajudado anteriormente. Desta vez, ele pediu para investigar mais a fundo as circunstâncias do desaparecimento de Ana, especialmente os registros hospitalares da época e qualquer testemunha que pudesse ter sido esquecida. Sabia que seria um trabalho demorado, mas agora, com Laura ao seu lado, estava disposto a enfrentar cada parte desse processo, por mais dolorosa que pudesse ser. Enquanto aguardavam os resultados da investigação, Laura e Caio seguiram com suas vidas, explorando as novas possibilidades que essa convivência proporcionava. Laura começou a se envolver com os negócios do pai, aprendendo mais sobre o setor imobiliário em que ele havia construído seu império. Caio, por sua vez, surpreendia-se com a inteligência e o talento da filha para os negócios. Vê-la crescer e se desenvolver preenchia seu coração de orgulho, algo que ele jamais imaginara sentir novamente depois da perda de Ana. Em uma tarde chuvosa, o telefone de Caio tocou, interrompendo um momento de silêncio enquanto ambos estavam sentados na sala. Era o detetive, com novidades. Caio, eu encontrei algo que talvez interesse a vocês. Há registros de uma internação em um hospital nas proximidades de Valés na época em que Ana desapareceu. Uma mulher, sem identificação, foi encontrada em estado crítico e internada, mas acabou desaparecendo logo em seguida, sem deixar rastro. Caio sentiu um frio na espinha ao ouvir essas palavras. Olhou para Laura, que esperava ansiosa, tentando captar algo da expressão do pai. Você pode nos encontrar e discutir isso pessoalmente? Ele perguntou ao detetive.
Após combinar um encontro, desligou o telefone e encarou a filha. Encontraram algo que pode ser importante, disse, tentando medir as palavras para não criar expectativas exageradas. Precisamos nos encontrar com o detetive. Ele tem informações sobre uma mulher que foi internada perto da época em que sua mãe desapareceu. Laura sentiu, o coração batendo forte. Ela sabia que aquele poderia ser o momento em que mais uma peça do quebra-cabeça seria revelada. Estavam prontos para ir até o fim e descobrir, finalmente, o que havia acontecido. No encontro, o detetive trouxe um dossiê com documentos e registros hospitalares. O hospital onde essa mulher foi internada fechou há alguns anos, mas consegui localizar alguns dos antigos funcionários. Um deles se lembrou do caso, especialmente porque a mulher estava muito debilitada e ninguém sabia seu nome. Ela tinha um anel com uma inscrição, algo que chamou a atenção, na inicial na ponto. Caio e Laura trocaram um olhar significativo. Ah, Diana. Podia ser uma coincidência, mas naquele ponto, coincidências eram raras. O que mais você conseguiu descobrir? Perguntou Caio, a voz tensa. Ela estava em um estado crítico, mas o hospital não conseguiu manter o controle da situação. De alguma forma, a mulher desapareceu, sem que ninguém conseguisse explicar como. Parece que alguém a levou, mas os registros foram extremamente vagos, como se alguém quisesse esconder o que aconteceu. O detetive olhou para ambos, tentando medir a reação deles. Estou tentando encontrar mais informações, mas o que sabemos até agora é nebuloso. Há algo obscuro por trás disso, mas estou certo de que, se continuarmos procurando, chegaremos à verdade. O silêncio tomou conta da sala. Caio e Laura absorviam aquelas novas informações. Era como se estivessem desenterrando um capítulo secreto da história de Ana, uma parte que ninguém queria que eles descobrissem. Mas, ao mesmo tempo, sentiam que estavam no caminho certo. Vamos continuar, disse Laura, finalmente. Vamos até onde for preciso. Caio assentiu, orgulhoso da determinação da filha. Sim, não vamos parar até encontrar todas as respostas. E seja o que for, enfrentaremos isso juntos. Nos meses seguintes, as investigações avançaram. Eles encontraram mais pistas, entrevistaram pessoas, revisitaram lugares, mas sempre havia uma sombra de mistério que os acompanhava. Contudo, a cada novo passo, pai e filha sentiam-se mais próximos, mais conectados à memória de Ana e ao amor que os unia. Na mansão, em meio a toda essa jornada, Laura continuava a tocar o piano, criando novas melodias. Era a maneira dela de lidar com tudo, de manter viva a lembrança da mãe e de expressar a esperança e a força que encontrara ao lado do pai. Caio, por sua vez, voltava à vida com um novo propósito. Não apenas a busca pela verdade, mas a construção de um presente ao lado de sua filha, um presente que era, em si, um tributo à mulher que haviam perdido. Um dia, ao final de uma longa tarde de investigações e reflexões, Laura sentou-se ao piano mais uma vez. Caio aproximou-se e, sem dizer nada, sentou-se ao lado dela. Laura começou a tocar, uma melodia suave, cheia de nuances de alegria e saudade. Caio colocou as mãos nas teclas, acompanhando-a, preenchendo os espaços vazios da música. Ali, naquele momento, perceberam que, independentemente do que o futuro ainda lhes reservaria, haviam encontrado uma nova harmonia. A busca pela verdade sobre Ana continuaria, mas agora, sabiam que a jornada em si os havia transformado. Eles se tornaram uma família, unidos não apenas pelo passado, mas pela música, pelo amor e pela coragem de seguir em frente. E assim, a melodia ecoou pela mansão, uma sinfonia de recomeço, esperança e vida. Enquanto a melodia tocava pela mansão, os dias foram se tornando mais leves. Laura e Caio aprenderam a viver com as sombras do passado, mas sem permitir que elas ditassem os rumos de suas vidas. A busca pela verdade sobre Ana era, sem dúvida, uma constante, mas não era mais a única coisa que os mantinha juntos. Havia um laço forte renovado entre eles, uma conexão que se consolidava a cada novo dia. As investigações, embora ainda complexas e muitas vezes desanimadoras, abriram portas para reflexões mais profundas em Caio.
Ele passou a compartilhar com Laura não apenas histórias sobre sua mãe, mas também sobre seus próprios medos, suas inseguranças e os erros que cometera ao longo do caminho. Em vez de esconder seus sentimentos atrás de uma fachada de força, ele se mostrava vulnerável, e isso os aproximava ainda mais. Laura, por sua vez, sentia que finalmente estava encontrando seu lugar no mundo. As visitas ao chalé nas montanhas de Valais tornaram-se um ritual para ambos. Era lá que eles se conectavam com a essência de Ana, onde conseguiam pensar com clareza sobre o futuro e relembrar, sem dor, o passado. Uma tarde, enquanto estavam sentados na varanda do chalé, olhando para as montanhas ao longe, Laura virou-se para o pai e disse algo que ele jamais esperaria. Pai, eu quero compartilhar a história da nossa busca, disse ela, sua voz firme e cheia de propósito. Eu quero que outras pessoas saibam que, mesmo nas situações mais sombrias, é possível encontrar luz. A nossa jornada não é apenas sobre encontrar respostas sobre a mãe, mas sobre encontrar a nós mesmos. E acho que isso pode inspirar outras pessoas que passaram por perdas e incertezas. Caio olhou para ela, sentindo uma onda de orgulho e emoção. Você quer contar essa história? Perguntou, tentando entender a profundidade do desejo da filha. Laura assentiu, os olhos brilhando com determinação. Sim, quero compartilhar o que estamos vivendo. Quero mostrar que a dor não precisa ser um fardo eterno. Que é possível encontrar a esperança nos lugares mais inesperados. Quero falar sobre a música, sobre o amor, sobre a força que você e a mãe me passaram mesmo sem eu saber disso antes. Caio ponderou sobre aquilo por um momento. Sabia que compartilhar sua história exigiria coragem, especialmente porque isso traria à tona muitas memórias dolorosas. Mas, ao olhar para Laura, percebeu que ela estava pronta para essa jornada. Mais do que isso, ele entendeu que esta era a maneira dela de lidar com a perda e a saudade, de dar um novo significado à sua vida e à memória de Ana. Então, vamos contar nossa história, disse ele, sorrindo para a filha. Vamos compartilhar tudo, desde a música até as investigações, as idas ao chalé, as nossas conversas. E, principalmente, vamos falar sobre como encontramos um ao outro em meio a tudo isso. Laura sorriu, sentindo uma energia nova dentro de si. Havia encontrado uma missão, algo que dava ainda mais sentido à sua existência. Eles passaram as semanas seguintes elaborando como fariam isso. Decidiram escrever um livro, algo que pudesse capturar os detalhes da história de Ana, a busca por respostas, e mais importante, o reencontro entre pai e filha. Os dias se transformaram em uma rotina de escrita e música. Caio e Laura se sentavam juntos no escritório da mansão, revezando-se na tarefa de colocar no papel cada etapa da jornada que viveram. Escrever tornou-se uma espécie de terapia para ambos. Caio, ao relembrar os momentos com Ana, sentia que estava, de certa forma, imortalizando a memória da esposa. Laura, ao revisitar suas experiências, sentia que estava entendendo mais sobre si mesma, sobre sua força e sua resiliência. No processo, surgiram novas conversas, mais revelações, e surpreendentemente, novas pistas. O detetive, ainda trabalhando nas investigações, conseguiu localizar alguém que afirmava ter visto Ana nos últimos anos. Embora ainda não tivessem todas as respostas, aquele fio de esperança acendeu uma nova chama neles. Havia muito a ser explorado, muito a se compreender, mas isso agora fazia parte da vida que escolheram levar. Não estavam mais sozinhos e sabiam que, independentemente do que encontrassem, enfrentariam tudo juntos. Ao final de cada dia de escrita, a música tomava conta da casa. Laura e Caio se dirigiam ao piano na sala de estar, e uma nova melodia surgia cada vez que os dedos de Laura tocavam as teclas. Era a maneira deles de encerrar o dia, de reafirmar seu laço e de homenagear Ana. As notas se misturavam com os sons do ambiente, ecoando pelas paredes da mansão como um sussurro de esperança e resiliência. Finalmente, após meses de trabalho, o livro ficou pronto. Era um relato honesto e profundo da busca por Ana, da redescoberta do amor e do processo de cura que pai e filha atravessaram. Decidiram publicá-lo como um tributo a todas as pessoas que já enfrentaram a perda, o medo e a solidão, mas que, de alguma forma, encontraram forças para seguir em frente.
O lançamento do livro foi discreto, mas trouxe consigo uma onda de reconhecimento. Pessoas de diferentes lugares começaram a se conectar com a história, a se identificar com a jornada de Caio e Laura. Receberam cartas e mensagens de outras famílias que passaram por situações semelhantes, que perderam entes queridos e que, assim como eles, estavam procurando um novo caminho. Com o passar do tempo, a mansão tornou-se um lugar de encontro, não mais apenas para Caio e Laura, mas para amigos, familiares e até desconhecidos que se inspiravam na jornada deles. O piano, que antes era símbolo de tristeza e mistério, agora era um instrumento de celebração. As melodias tocadas ali eram acompanhadas por risos, conversas e novas memórias. Caio, que tanto havia se fechado para o mundo após a perda de Ana, agora se via cercado por vida, por movimento, por amor. Laura, que passara tanto tempo procurando um lugar ao qual pertencer, encontrara não apenas sua identidade, mas também seu propósito. Eles ainda visitavam o chalé nas montanhas, ainda se lembravam de Ana com carinho e saudade, mas agora tinham algo mais, um futuro pelo qual lutar e uma história para compartilhar. E assim, a vida seguiu para pai e filha. A busca por respostas não terminara, e talvez nunca terminasse por completo. Mas a jornada que iniciaram havia se transformado em algo muito maior do que apenas encontrar o passado. Tornou-se uma busca por significado, por reconexão, por amor. Enquanto Laura tocava mais uma vez o piano, Caio ao seu lado, uma nova melodia nasceu. Não era apenas a música de Ana, mas a música deles. Uma música cheia de altos e baixos, de notas suaves e intensas, uma sinfonia que refletia tudo o que viveram e tudo o que ainda iriam viver. E ali, naquele momento, perceberam que, apesar de todas as incertezas, a vida era feita dessas melodias inesperadas. E que, juntos, eles sempre encontrariam a força para compor a próxima nota.